Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel. Se nos estás a ouvir através do Spotify ou do Apple Podcasts a caminho do trabalho, esperamos fazer-te uma excelente companhia. Se estás a caminho de casa, esperamos que o dia de trabalho tenha corrido muito bem. Se nos estás a ouvir a partir de casa, no conforto do teu lar, esperamos que o teu filho ou a tua filha não te incomodem e, caso te incomodem, que se juntem também a nós, porque vamos falar sobre este objeto que tanto nos apaixona, o automóvel. Connosco temos hoje a nossa equipa editorial residente, o Diogo Teixeira, cofundador da Razão Automóvel, o Fernando Gomes, chefe da redação da Razão Automóvel, o João Delfim Tomé, nosso editor de conteúdos. Atrás da câmara, para todos aqueles que nos acompanham através do YouTube e que ainda não descobriram o prazer de ouvir o Autorádio através do Spotify e do Apple Podcasts, Filipe Abreu, o nosso diretor de vídeo. E finalmente eu, Guilherme Costa, também cofundador da Razão Automóvel e vosso anfitrião neste segundo episódio do Autorádio. Diogo, para quem ainda nunca ouviu o podcast da Razão Automóvel, o Autorádio, o que é que podem esperar? Podem esperar uma reprimenda, porque nunca tinham ouvido, portanto, muito mal, muito mal. Bem, olá a todos, e é um prazer estar aqui novamente, segundo Autorádio, o segundo episódio do nosso podcast, e hoje um tema interessante. O que é que podem esperar? Podem esperar este tipo de temas relacionados com o setor automóvel, relacionados com aquilo que muito nos apaixona, que são estes objetos com 4 rodas, e que, enfim, se calhar neste podcast vão ser invadidos por outros objetos, se calhar com 2 rodas, mas... E que ainda tem um volante. E que ainda tem um volante. E podem esperar um formato sempre atual e que também vai incluir a nossa comunidade numa partilha constante, não só de conhecimento, mas também, enfim, de nós podermos ouvir tudo aquilo que vocês nos sugerem e ter aqui um espaço também onde vocês podem ter uma voz. E isso hoje vai acontecer também aqui. É verdade. É verdade, mas não vamos revelar tudo o que vai acontecer neste podcast, vão ter de ficar connosco. Hoje o tema principal vai ser muito interessante, como de resto queremos que seja sempre. Os carros citadinos vão acabar, sim ou não? É isso que vamos debater neste segundo episódio do Autorádio. Mas antes do tema principal, vamos às altas e baixas deste podcast. Vamos começar pelo João. João, quais são as tuas altas e quais são as tuas baixas? Bem, as minhas altas, vou começar pelas altas. É uma questão muito pessoal. Foi a oportunidade de ter ido até à Grécia conhecer o Mazda 2 e aproveitei. E pronto, estas coisas são assim. Acabei por conhecer a Grécia, que é um país que merece ser visitado. Aquilo é muito bonito e o tempo é excepcional. Mesmo em janeiro dava vontade de ir para a praia, por isso é a alta. A baixa são as novas restrições à circulação na cidade de Lisboa, a nova zona de emissões reduzidas, que acaba por vir tornar ainda mais complicada a vida de quem tem que se deslocar dentro da cidade. E pronto, nesse aspecto será a baixa deste episódio. João, uma coisa que quase todas as pessoas devem estar a perguntar. E foste à água ou não? Não, porque esqueci-me dos calções. Ah, caramba. Muito bem. E tu, Fernando? Quais são as tuas altas e quais são as tuas baixas? Bem, altas. Acho que estamos todos de parabéns. No mês de janeiro, estamos de parabéns. No mês de janeiro batemos um novo recorde na Razão Automóvel. 1.600.000 visualizações no nosso site. Recorde absoluto. Continuamos a crescer. É fantástico, sinceramente. Muito bom. Obrigado a todos vocês pelas vossas visitas diárias ao site da Razão Automóvel, em razãoautomóvel.com, onde podem acompanhar toda a atualidade do mundo automóvel e, naturalmente, também as nossas secções especiais, como é o caso da Autopédia, dos clássicos, enfim, uma multiplicidade de notícias e também de factos sobre o automóvel que vocês não podem perder. Se nos estás a ver no YouTube, não tens de esperar sempre por um vídeo cada semana. Também podes ver-nos diariamente em razãoautomóvel.com e, naturalmente, também nos acompanhar o nosso trabalho, os nossos bastidores no Instagram. Estamos praticamente a chegar aos 50.000 subscritores e brevemente também vamos assinalar isso aqui. Se ainda não nos segues no Instagram, não sei do que é que estás à espera, toca abrir a aplicação depois de ouvir este podcast, naturalmente, e subscreveres também o nosso Instagram. Diogo, e tu? Quais são as tuas altas e quais são as tuas baixas? Bem, eu começo pelas baixas. As minhas baixas desde o último podcast também têm a ver com uma parte pessoal, outra parte já há muito tempo me manda a irritar. As minhas baixas é quase uma irritação. Que são os TVDs e os condutores das motas de entrega de comida e das mais variadas coisas, das plataformas e das apps que todos nós utilizamos e que são importantíssimas, tal como os TVDs. Também uso TVDs, não tenho nada contra as pessoas que estou a conduzir, mas
há uma multiplicidade de comportamentos completamente condenáveis por parte não só dos motoristas de TVD, mas também das próprias motas que entregam comida. Eu falo pela experiência de Lisboa, porque conduzo na cidade e não há respeito pelos condutores, ultrapassam em situações perigosas, à chuva ou em seco, o comportamento é mais ou menos similar. E ainda recentemente, aqui à saída da nossa redação, só não varri um condutor de uma destas scooters, por sorte. E eu acho que isto são carros e são motas que estão cada vez mais a crescer nas grandes cidades. No Porto também há imensos. Eu vou lá frequentemente, como vocês sabem, eu sou do Norte, portanto faço um homem do Norte, faço questão de dizer isto com muito orgulho. E também há TV10 por todo lado e é muito importante que existam. Tudo isto é importantíssimo, mas sejam responsáveis e respeitem os outros, acima de tudo. Uma boa mensagem, sem dúvida. Respeitem os outros. Uma boa mensagem. E altas? Altas. A C1 Academy, Razão Automóvel, já está nas pistas. A primeira fase de captação de pilotos foi em Palmela e foi um sucesso. 80 pilotos. Guilherme, tu estiveste lá e, pelo que tu descreveste, foi uma excelente experiência. Muitas pessoas falaram contigo. Enfim, foi um dia muito bem passado. Foi, sem dúvida. Se estiveste lá e estás a ouvir este podcast, deixa-nos o teu comentário. Foi uma tarde inteira de corridas, um ambiente extraordinário, apesar da competitividade entre todos. Toda a gente se respeitou, foi muito interessante e estamos à procura do nosso próximo piloto para esta temporada 2020 do Troféu C1 e queremos encontrar o 6º piloto, ou o próximo piloto da equipa Razão Automóvel. É verdade, e se tu não sabes e não sabias até agora que estávamos a fazer isto, nós vamos oferecer ao vencedor destas captações em karts e depois numa fase final também no Autódromo de Estoril, com uma série de exercícios que podes ir ver ao site, eu acho que não vou enganar, c1academy.pt, é isso mesmo. Decora, assim já fui lá várias vezes, não hoje estive lá. E senão o Google também ajuda. O Google ajuda. E isto é uma organização conjunta da Motor Sponsor e da Razão Automóvel. Nós vamos oferecer uma temporada à borla. Mas para espera, quem ganhar. À borla ou grátis? Grátis e à borla. Ai, caramba! Uou, com fato, com tudo e mais alguma coisa, é só chegar e correr. E o fato também é grátis? Yep. Bolas. E gasolina não se paga? A gasolina, não. Eu tenho agora, que correr. Eu só gostava de saber é como é que ainda temos algumas inscrições, não são muitas, para as últimas provas de captação. Por isso, se estás a ouvir isto, vai ao website e inscreve-te. São 65€, salvo erro. Não é muito mais que isso, certeza. Não me estou a enganar. E isto dá acesso a tudo isto, potencialmente, que estou a dizer. E se não ficares no primeiro lugar, ao menos vais ter um dia certamente brutal. De corridas, fantástico. E vais poder conhecer também, estar com nós e trocar algumas impressões sobre carros. Depende do que nós for, pode não ser tão agradável. Não, exato, se for eu também não sei. Se for eu vai ser espetacular. Bem, se fores tu. Mas vamos continuar. É a minha vez, não é? Das minhas altas e das minhas baixas. A minha alta, eu não estava à espera de alguma vez dizer isto num podcast, mas a minha alta foi que bebi uma cerveja. É verdade. Não foi uma cerveja qualquer, não se ri, mas foi uma cerveja tirada por um robô da fábrica da SEAT em Martorell. Estive na apresentação mundial da 4ª geração do SEAT Leon e a SEAT fez um investimento de 1.100 milhões de euros e deste investimento resolveram mostrar alguns dos robôs que estão a fazer a produção desta 4ª geração do Leon, e um desses robôs não estava lá a produzir um carro, mas estava a tirar cervejas, e eu achei piada. Inclusivamente coloquei isso num vídeo que vocês podem ver no nosso canal de YouTube. A minha baixa vai um pouco de encontro à problemática que foi levantada pelo Diogo, mas é um bocadinho mais extensa. Não diz respeito apenas aos TV10 e às motas de entregas, diz respeito um bocadinho a todos nós. Nós portugueses não sabemos conduzir à chuva, não sabemos adequar a nossa condução às condições climatéricas, e para quem tem de fazer todos os dias entrar e sair de grandes cidades, como é o caso de Lisboa, de Porto, entre outras cidades, apanhar um acidente em hora de ponto é horrível.
a menos que estejas a ouvir o podcast da Razão Automóvel. Nesse caso, é um bocadinho mais agradável. Mas chegar ao emprego e dizer, eu cheguei atrasado, porém estive a ouvir o podcast da Razão Automóvel, está tudo resolvido. Em princípio pode dar para resolver um bocadinho as coisas. Falta justificada, é verdade. Mas feita esta altas e baixas, vamos passar para o tema principal deste segundo episódio do Autorádio. Os citadinos vão acabar, sim ou não? Vivem-se tempos muito conturbados na indústria automóvel, os indicadores não são favoráveis aos citadinos, com várias marcas a prometerem abandonar o segmento A, entre elas a grande líder deste segmento, a Fiat, que parece apostada em subir os sucessores do Panda e também do Fiat 500 para um segmento acima. Faça tudo isto no episódio de hoje do Autorádio. Discutimos se os citadinos vão mesmo acabar, as razões por detrás deste desaparecimento e as hipotéticas soluções para este... Para que eles continuem... Exato, fundo, para que estes carros continuem a ser uma solução de mobilidade para milhares e milhares de pessoas. Mas, Fernando, qual é que é o motivo para esta perda de fé de tantas marcas no segmento A? Bem, mais que uma questão de fé, é uma questão de dinheiro. Porque, tradicionalmente, os carros citadinos foram sempre aqueles que dão menos rentabilidade aos construtores. E, como disseste, têm uns anos muito conturbados, devido, sobretudo, às limitações das emissões de dióxido de carbono, que vão ter um patamar de 95 gramas por quilómetro. E para atingir essas emissões, só uma solução, que é basicamente eletrificar o automóvel. Tu de resto fizeste um trabalho espetacular, um artigo espetacular na Razão Automóvel sobre as 95 gramas, o que é que isso significa para a indústria automóvel. Exato. E quais são os grandes desafios que todos os construtores têm pela frente. Nós vamos deixar um link na descrição para quem nos está a ouvir através do YouTube, um link na descrição deste vídeo, para poderes saber mais sobre este número que tanto assusta a indústria automóvel, as 95 gramas. Desculpa ter-te interrompido, mas queria só dar esta nota, obviamente, porque é importante para ficarmos todos em sintonia do que é que estamos a falar quando falamos das 95 gramas. Obviamente. E essa é uma das principais razões, porque para os carros conseguirem chegar a esse patamar, temos que eletrificar grande parte dos automóveis. E nos citadinos, mesmo eletrificando parcialmente um citadino com um sistema mild hybrid, significa um aumento de custo para o carro à volta de 500 euros por cada unidade, várias centenas de euros. E estando a falar de um segmento que tem margens já muito baixas, é basicamente destruir a pouca rentabilidade que há no segmento. E depois, à parte disso, temos também a questão da segurança e das normativas do Euro NCAP. Não é bem o Euro NCAP. O Euro NCAP, apesar de ser nossa referência em termos de segurança automóvel, não tem valor vinculativo. Ou seja, os carros não interessa se têm 3 ou 4 estrelas no Euro NCAP, não interessa nada para o sistema de homologação. Mas as marcas ligam muito sim, àquilo obviamente, que o Euro NCAP diz. O consumidor é aquilo que vê, aquilo que a informação que ele tem acesso é essa. Mas tem a ver com novos diretrizes da União Europeia, que a partir de 2022 vai introduzir mais uma série de equipamentos de segurança e que também, naturalmente, acarreta imensos custos para o automóvel. E no automóvel pequeno, mais uma vez, estamos a esmagar as margens de rentabilidade desses pequenos carros. Bom, estes são basicamente os dois grandes problemas: emissões, segurança, custos acrescidos, margens destruídas. Pronto, fazendo assim um resumo do grande problema que é. Então, os carros pequenos estão basicamente a ser empurrados para fora do mercado, e já vimos vários anúncios nesse sentido, não só a Fiat, também a PSA, o grupo PSA, ou seja, vendeu a sua parte da fábrica em conjunto com a Toyota, por exemplo. A Toyota agora é a dona da fábrica, mas a gente não sabe que destino é que haverá, que destino é que vão ter os sucessores do C1 e do 108. E mesmo o próprio Ego não é líquido que tenha um sucessor. Ainda não houve nenhum anúncio nesse sentido, não é? Há uns rumores que dizem que o Toyota Aygo vai ser elétrico, e parece ser um futuro para alguns destes carros passarem a ser elétricos. Só que, mais uma vez, transformar um carro pequeno,
Um carro citadino, um elétrico, também acarreta custos, e isso implica um custo de produção acrescido de 7, 8 até 10 mil euros por unidade. Então, resumindo, nós temos aqui duas grandes ameaças aos citadinos. Em primeiro lugar, os custos para conseguir fazer o cumprimento das emissões, Claro, que aumenta o valor dos carros, sim. os carros passam a ser mais caros e temos, em segundo lugar, Normas de segurança acrescidas Sim. também fazem Vai obrigar, aumentar sim. o preço dos carros. João, e qual é que é a única escapatória possível para os citadinos e para este segmento, se vier a extinguir, para evitar essa extinção? Antes de mais, acho que em relação ainda aos causas deste estreitar, desta perseguição, entre aspas, aos citadinos, temos que ver que estes são carros pensados para andar na cidade. À medida em que as cidades cada vez mais vão proibindo a circulação de carros, torna-se quase difícil para uma marca dizer, pronto, nós vamos desenvolver um carro que vai ter agora custos cada vez mais acrescidos de desenvolvimento, produção e menores margens, para circular num sítio onde não querem que ele circule. Exatamente. Ou seja, com um cara que agora um CEO de uma marca diz, está aqui o nosso novo citadino que nós vamos produzir para ser proibido de andar no sítio onde nós pensamos que ele vai andar. Isso penso que também pode ser mais um elemento dissuasor para as marcas desenvolverem citadinos. Mas há soluções. Algumas marcas optam, e espero que, e acho que todos nós concordamos com isso, por um caminho mais simples, que é transformar os citadinos em quadriciclos. Carros que têm menos normas a cumprir, tanto ao nível de segurança como ao nível de emissões, e já vimos isso. A Renault foi a primeira a dar esse passo, ainda antes, muito antes até se discutir o desaparecimento dos citadinos, quando lançou o Twizy. Claro, sim. A Citroën prepara-se para fazer o mesmo com o Ami One e a Seat com o Minimo. Eu não tenho nada contra este tipo de soluções, pessoalmente até lhes acho piada, porque são pequenos brinquedos que são ideais para nos deslocarmos, por exemplo, em cidades como Lisboa, que têm ruelas muito estreitas, e aquilo é uma boa alternativa para quem tem medo de andar de moto ou não gosta de andar de moto, mas reconheço que são soluções muito restritivas. Não podem circular em vias rápidas, têm limitações de velocidade, não podem ultrapassar os 45 km/h, e sim, eu sei que há pessoas que com os quadriciclos à moda antiga, os papa-reformas, para não usar um termo mais apreciativo, iam a uma oficina e deslimitavam aquilo, mas continuam a não ser projetados para andar mais depressa do que os 45 km/h, e ainda assim eu tenho receio que mesmo estas soluções de quadriciclos acabem por ser caras, porque... Deixem-me só partilhar um facto convosco. Eu fui uma vez ultrapassado por um desses carros com motor diesel a 80 km/h. Guilherme, E não era conduzido eu por um já idoso. fui ultrapassado por um papa-reformas no eixo norte-sul. O Papa de formas ia muito Pela depressa, direita. tu ias muito Pela devagar. direita. Nós Eu temos, ia a 80 nós temos de partilhar. e de repente vejo um papa-reformas e passou-me para a direita e saiu ali para o lado da Alta de Lisboa. Eu fiquei, ok, acabei de ser ultrapassado Nós por um temos de partilhar papa-reformas. convosco que não é difícil Não é difícil. ultrapassar o João, porque o João é o elemento mais poupado da nossa redação. Nós sempre que pegamos num carro que o João teve a testar, ficamos impressionados pelo facto de o computador de bordo ter sempre médias mais baixas do que aquelas que nós conseguimos. Eu não sei. Sempre que o João pega nos carros, as ruas são a descer. Diogo, tu partilhas deste pessimismo relativamente aos citadinos ou tens uma opinião divergente? Bem, eu não partilho, eu não sou pessimista. Eu não sou nada pessimista, nomeadamente em relação a este tema. Eu acho que estamos a ver aqui o copo meio cheio. Vamos aqui, se calhar, já falamos dos custos, já falamos de tirar os carros não poderem entrar nas cidades e de chamarem citadinos, e há aqui uma confusão de função versus será que a função pode realmente ser utilizada e pode, enfim, circular ou não pode, e também das alternativas de mobilidade, e acho que começava aqui pelos custos. É certo, e está completamente certo aquilo que o Fernando diz dos custos aumentarem neste momento, aos dias de hoje, quando queremos eletrificar um automóvel segmento A. Eu não acredito que nos próximos anos isso vá acontecer, porque a tendência da indústria é para a optimização de tudo o que são fatores de produção, com vista a diminuir os custos. Se nós iniciamos agora uma era de eletrificação, que é muito recente, massificada,
Ou a tentativa de massificação, porque os elétricos continuam a estar abaixo de todas não as estou a falar das expectativas. vendas. Eu não estou a falar de vendas. Estou a falar de eletrificar a oferta de automóveis, ou seja, aquilo que está à venda. Vemos marcas a investirem milhares de milhões em novos modelos, como é o caso da SEAT. Mas também vemos que uma grande parte desse investimento foi para optimizar fábricas que, por acaso, podem receber versões que são híbridas plug-in e que podem servir para partilhar recursos com outras marcas do grupo, que também têm em vista a produção de automóveis com outro tipo de energias, nomeadamente eletricidade. E, tendencialmente, nós sabemos que os combustíveis fósseis, como nós os conhecemos, vão acabar por... já é um tema do primeiro podcast. É verdade. Vão acabar por desaparecer em alguns segmentos, nomeadamente naqueles que circulam em zonas onde as emissões locais são superiores, que são as cidades. Ora, se considerarmos que as restrições à circulação nas cidades, neste momento, abrangem principalmente veículos que poluem e não veículos com dístico e que não poluem, como é o caso dos 100% elétricos, que eu tenho conhecimento, não há nenhuma cidade a proibir circular 100% elétricos no mundo. É óbvio que poderemos ter um presidente de Câmara no futuro que diga: eu não gosto de todo de automóveis e mesmo que não poluia, eu não quero um automóvel de minha cidade. E aí tudo bem. Pronto, não sabemos se não irá isso acontecer. Eu acho que estamos a olhar muito para hoje ou os próximos 4, 5 anos, e sim, há uma quebra gigantesca na oferta de citadinos e há muitas marcas a dizer: nós vamos embora porque o segmento B é que tem rentabilidade, porque o segmento C é que tem rentabilidade, e é verdade, e nisso eu concordo com o Fernando. Mas eu acredito que todas estas marcas que hoje estão a dizer isto, que daqui a 10 anos garantidamente vão voltar para o segmento A, porque a tendência é retirar emissões do centro de cidades. A tendência é também diminuir o espaço de estacionamento nas cidades. E das duas uma, ou os carros passam por uma rua e não param e deixam as pessoas, e temos um sistema integrado de transportes também é uma visão, car sharing ou carros autónomos, enfim. Nós podemos inserir aqui uma série de cenários para justificar a ausência de automóveis no centro das cidades. E mais uma série deles para os automóveis continuarem a fazer parte da mobilidade urbana. Sim. Eu acho que os custos vão ser mais reduzidos no futuro, e que o facto dos cidadãos estarem fora das cidades se aplica, e se aplicará apenas e só àqueles que emitem CO2. Se não emitirem CO2 podem entrar, que é o que acontece neste momento. Tenho dúvidas que este cenário seja de tal forma limitativa à circulação de carros por serem carros, até porque isto não faz sentido, até porque há um problema que tem a ver aqui agora com, acho que há uma questão que temos que inserir também na discussão, e quero aqui sugerir aos meus colegas que introduzamos este tema. Lança para a mesa. Vou lançar para a mesa. A Europa é o farol da humanidade no tudo o que diz respeito a ambiente, decisões políticas que mudam comportamentos, porque é na Europa que está o foco, as emissões, o que é que estamos a fazer, o setor automóvel, é tudo na Europa. Ok, temos outros países que poluem muito mais, mas não estão na agenda naquilo que diz respeito enfim, às emissões, pelo menos não têm tanto foco como aos países europeus. E neste momento a Europa está a passar por uma crise social grave, em que os Estados têm cada vez menos dinheiro para investir em infraestruturas, porque a população continua a aumentar, mas a rentabilidade e os vencimentos e os impostos, apesar de serem cada vez mais altos, os orçamentos dos Estados, e não é um problema só português, são cada vez mais escassos. No final do ano parece que falta sempre dinheiro. No nosso bolso, principalmente. No nosso bolso e no bolso do Estado. O dinheiro nunca chega. Por questões de saúde, porque as pessoas vivem mais tempo, etc. Porque há movimentos migratórios na Europa que têm vindo a colocar os países a fazer imensos esforços para dar condições a toda a gente, e temos capitais e cidades seguras, e tudo isso tem um custo. E eu tenho muitas dúvidas que, por exemplo, um país como Portugal consiga, nos próximos 10, 20 anos, modernizar de forma radical o seu sistema de transportes, a tê-lo como uma verdadeira alternativa. Portanto, isto não acontece só em Portugal, isto acontece em muitas cidades. E as pessoas não podem deixar de se mover, nem os bens. Achas, portanto, que os automóveis vão continuar a fazer parte do panorama das cidades, e vamos continuar a ver automóveis a circular nas cidades nos próximos anos?
Acho que é inevitável. Achas que é inevitável? Eu partilho da tua opinião em parte. Noutra parte, não sou tão otimista quanto tu és. Falavas há pouco, daqui a 10 anos vamos ver marcas a voltarem ao segmento A. Eu não digo que não, mas nos próximos 10 ou 15, isso, 10 ou 15 anos, a longo prazo as marcas vão voltar. Eu acho que aquilo que estamos a assistir neste momento, por tudo aquilo que o Fernando estava a dizer, é os carros de segmento A democratizaram um pouco os automóveis. Era a maneira mais acessível de nós termos acesso a um carro novo. Com toda a pressão que está a ser colocada do lado das emissões e também do lado da segurança, e bem em algumas partes, o que está a suceder é que o carro de segmento A está a ficar mais caro do que aquilo que era. Resultado, aproxima-se perigosamente, como nós vemos com alguns modelos de carros de segmento B. Posso? Podes, com certeza. Assim, o preço que nós estás a falar, suponho que é o preço ao consumidor. Ao consumidor, naturalmente. O maior problema nem é o preço ao consumidor. Também afeta, depois pode afetar a carreira do modelo. É o preço ao nível da linha de produção, porque construir um carro de segmento A ou um carro de segmento B é a mesma coisa a nível de custos. O motor tem de cumprir as mesmas normas, tem de cumprir as mesmas normas de segurança. Para o construtor é irrelevante, basicamente, ser um carro pequeno ou grande, porque o único sítio onde eles vão conseguir poupar dinheiro, os custos vão se equivaler. É nos plásticos. Os custos vão se equivaler. E nós já vemos o segmento A a ficar um bocadinho mais, como é que é de dizer, elitista, em carros, por exemplo, como a Smart. A Smart anunciou agora que já anunciou há 2 anos, sensivelmente, que vai ser uma marca 100% eletrificada. E nós tivemos recentemente ao volante do Smart Fortwo elétrico. É que estamos a falar de um 23 mil euros preço base. Estamos a falar de um carro que custa o dobro da versão a gasolina. E tem em boas condições 100 km de autonomia. Exato. E essa questão dos 100 km de autonomia leva-me àquilo que estavas a abordar da eletrificação crescente dos citadinos. Eu concordo contigo, acho que é o futuro e até acho que a eletrificação tem que apostar nos citadinos, mas temos que ver. Para já, e espero que a tua previsão se venha a cumprir, dos custos gerais baixarem, para já temos uma questão. Ou temos elétricos mais acessíveis, com baterias cuja capacidade é mínima, e temos que assumir que 100 km de autonomia é muito curto. É andar com a bateria descarregada. É andar constantemente no fio da navalha. Ou então, vamos assistir a citadinos que vêem o preço disparar porque a bateria tem uma maior capacidade, acaba por ser mais cara. No caso do Smart, depois temos a imagem de marca e isso tudo, que acaba por também encarecer o modelo. E isso leva-me a uma questão de outra solução dos citadinos, que é um pouco aquilo que a PSA já tinha feito e agora decidiu parar, que é parcerias. Se em vez de cada marca tentar correr por si, se calhar a solução passa por se juntarem, trabalharem mesmo em conjunto. E agora a Smart vai trabalhar com a Geely chinesa, uma marca com pergaminhos na questão de pequenos elétricos citadinos, e penso que aí é que reside a esperança, como dizias, acerca do futuro dos citadinos. É trabalhar em conjunto, como já estão a fazer até no fundo noutros segmentos. Vamos ver a MEB ser usada pela Ford, se calhar uma criação de uma plataforma universal ou perto disso de elétricos, que a SEAT até está a trabalhar numa versão mais pequena da MEB, para fazermos citadinos acessíveis, porque é inegável que o citadino tem de ser a solução base de mobilidade numa sociedade que é cada vez mais urbanita. E o espaço é cada vez mais caro. Aproveito isso que acabaste de dizer para te perguntar o seguinte, João. Não acreditas, pegando na questão da dimensão dos automóveis, que parte da solução para as marcas poderá não passar por fazer carros segmento A, mas por começar a oferecer outras soluções de mobilidade, além dos serviços naturalmente, mas como é o caso da Peugeot, que começou até como uma marca de bicicletas e de motociclos, oferecerem motociclos, a SEAT vai entrar nas e-scooters e também nas trotinetas, inclusivamente a própria Peugeot, dizem, há quem diga que vendeu o seu departamento de motas à Mahindra para como cavalo de Troia para entrar no mercado indiano, que é um mercado que vale imensos carros, mas não há, ou temos, por exemplo, o exemplo das marcas japonesas com os keycars. Não pode passar por aqui, em vez de os carros continuarem a aumentar a sua dimensão e a terem de responder a todas as normas de segurança que nós conhecemos e que nós
apontámos como uma das principais entraves ao desenvolvimento dos citadinos. Não achas que pode passar por aí? Eu, em relação às soluções de mobilidade alternativas, as scooters e tudo, eu sou suspeito, eu gosto de scooters, acho que é uma ótima forma de nos colocarmos dentro da cidade, mas também reconheço que não é uma solução para toda a gente. É complementar. É sempre um complemento. Há pessoas que não se sentem confortáveis, há pessoas que, por inerência da sua profissão, não podem usar uma scooter, não é confortável ir debaixo de uma chuvada de moto. Eu sei muito bem que não é mesmo nada confortável. Claro. Por isso eu penso que o ideal talvez fosse mesmo a criação de uma espécie de subclasse. Não os quadriciclos, que são uma coisa ultra limitada que toda a gente já se apercebeu, mas seguir o exemplo dos Kei-Car no Japão, e também existe uma subdivisão para carros mais pequenos na Coreia do Sul, que em termos o Fernando até me tinha mencionado isso, que era uma boa solução Sim, é uma boa solução, mas teria que ser uma coisa não apenas europeia, mas também nível... Se nós conseguimos fazer, e não querendo entrar na política, mas... Ok. Não, mas entra, Fernando. Entra na política, mas... porque assim, mais uma vez, a indústria automóvel tem um problema, escala. E há que ter escala para fazer face a todos os custos que vêm aí. E a ideia seria criar uma classe acima dos quadriciclos, semelhante à dos Kei-Cars japoneses, só que não tão restritiva como essa, porque os construtores japoneses têm atualmente problemas com esses veículos, apesar de serem os mais vendidos no Japão. Como só podem vender no Japão e não têm cabimento em lugar nenhum, a nível de custos para os construtores japoneses é um problema. Mas se o Japão, a Coreia do Sul também tem classes determinadas pelo tamanho dos carros, e a Europa se juntassem para fazer uma espécie de classe para os cidadãos, eu acredito que poderia ser uma solução para contornar estes problemas que aí vêm. E nessa classe teria que, do meu ponto de vista pelo menos, teria que haver benefícios também, não só para os construtores, como também para os consumidores. Ao nível dos construtores, de forma a que pudessem reduzir os custos de produção, obviamente, ou seja, não ser obrigatório, por exemplo, ter todos os equipamentos de segurança que estão a pensar colocar. Nós podemos mencionar apenas alguns daqueles que estão na calha para os próximos anos. Para 2022 já. Para 2022. Obrigatório. Travagem autónoma de emergência. Pré-instalação de alcoolímetro, bloqueador de ignição. Detector de sonolência e distração. Registro de dados em caso de acidente. Estamos a falar de uma espécie de caixa negra como existe na aviação. Exatamente. Sistema de paragem de emergência. Atualização do crash test frontal e cintos de segurança melhorados. Zona de impacto da cabeça alargada para peões e ciclistas e vidro de segurança. Sistema inteligente de velocidade. Quando falamos de sistema inteligente de velocidade, é o carro automaticamente se adequar àquela que é a velocidade máxima em determinada via. Assistente de manutenção na faixa de rodagem, proteção dos ocupantes, impactos contrapostos e câmara traseira ou sistema de detecção. Ou seja, estamos a falar de sistemas que até agora estavam reservados a carros de segmentos superiores, passarem a democratizar-se ao segmento A e com isto, como estávamos a dizer, aumentar os custos dos carros. E há aqui alguns que a gente pode simplesmente cortar. Câmara traseira num carro citadino. Viras o pescoço. Nós temos um português que está contra isto, frontalmente, o Carlos Tavares. Já vem um dizer... português, sim, mas o presidente exato, não é um português qualquer. É o português da indústria automóvel. Que tem sido uma voz muito ativa contra não quero dizer que é contra a eletrificação, mas pelo menos da forma como ela está a ser... Colocar conta, peso e medida exatamente. Naquilo que se fala sobre os elétricos. E por exemplo, isto aqui desculpa, agora perdi-me. O assistente de inteligência de velocidade num carro citadino. Ele não passa dos 30, está constantemente no meio do trânsito. Exato. Não vale a pena. Porque há aqui equipamentos que a gente está a olhar para isto, mas ou seja, não dá para perceber a quantidade de tralha que é preciso pôr num carro para ter estas coisas. Como temos que pôr câmaras, temos que pôr radares. Há uma série de equipamentos que tem que se pôr no carro e custam muito dinheiro. Não digo que todos sejam necessários num carro citadino, poderíamos criar aqui uma... Mas há algum excesso de zelo. Exatamente. Algum excesso de zelo. Porque se é permitido que os quadriciclos circulem na via pública sem nada, praticamente. Nem portas. Podemos criar um meio termo, nem portas precisam de ter, exatamente. Acho que podemos criar aqui um meio termo e poderia ser benéfico para os construtores. E também para nós automobilistas. Mas para os automobilistas, que eu sugeriria era também haver benefícios, ou seja, para que pagar um IUC tão elevado para ter um carro destes?
Ou Exato. benefícios ao nível do estacionamento. Imagina, Ou ao nível de tinhas um pequeno estacionamento. citadino, Exatamente. tinhas estacionamento mais barato, ou até quiçá gratuito. Exatamente. Tudo pequenas formas de incentivar, como já acontece com os elétricos. Sim. Porque só... Quer dizer, mais ou menos. Sim, tipo, Neste momento, os incentivos para os elétricos, no que diz respeito a clientes particulares, são quase inexistentes. limitam-se só à questão do As empresas têm vantagens estacionamento. fiscais, mas os clientes particulares não têm Só praticamente se vê vantagens livros nenhumas. do IUC, é a única Eu vou coisa. ter que levantar o dedo outra vez. Força! IUC, eles não pagam IUC. Não Isso- pagam IUC, mas não têm mais nenhum benefício para além do IUC E não pagam nas ISV, grandes cidades. e Já- alguns já têm um bom- estacionamento já gratuito carregas de também, graça. alguns Já é um bom municípios. benefício, mas enfim. Meus senhores, Podemos guardar isto para outra. vamos outra guardar ocasião, esta discussão para outra exatamente. altura. Vamos, em um minuto, vamos resumir aquilo que é a opinião de cada um. Vou começar pelo Diogo. Diogo, citadinos, têm fim à vista ou não? Não. Não tem. Fernando, A breve prazo, acho que vamos ver o segmento diminuir bastante de dimensão e acredito que as únicas opções válidas, pelo menos no mercado europeu, venham dos construtores asiáticos porque não vendem os veículos só na Europa, vendem também na Ásia, nos seus países. conseguem a nos tal países escala de que falávamos há pouco. Exatamente. Mas deixa-me só clarificar. Não. Minha questão é não. Ainda que eu concordo com o Fernando. Eu não sei qual é que é o espaço temporal que o Fernando está a referir. É assim, os próximos. Numa indústria que muda tanto, acho que fazer previsões a mais de 10 anos sim, é é arriscado. impossível. é Nós há 10 impossível, anos não tínhamos exatamente. a febre do chuva que temos hoje. Mas Exato. mas Por isso é podemos que eu dizer... digo que não há Mas é nada assim- que nos diga que nos próximos 15 anos não tínhamos Mas uma volta há ao mudanças segmento A. As próximas, pelo menos daquilo que temos lido a nível de Certo. rumores, e pronto, é sempre assim, uma pitada de sal. Por exemplo, a próxima geração dos trigêmeos da Volkswagen, o Up, o Citigo e o Mi, estão em risco de não acontecer. A PSA também já disse que não está a pensar voltar a ter sucessores para o 108 nem para o C1. E os que existem são caríssimos, como é o caso do Smart, do Up elétrico. Sim, o não sabemos Smart se vai vai para a ter... China para também conseguir Exatamente. reduzir custos de produção. A Renault não vai ter um sucessor do Twingo, porque entretanto acabou o acordo com a Smart, a parceria. com a Daimler, né? Por João, e a tua opinião? Eu acho que os citadinos não estão a dizer adeus, estão a dizer só um até já. Porque eu penso que a indústria automóvel está a caminhar um bocadinho como os dinossauros, estão cada vez maiores, a precisar de mais alimento, a precisar de mais espaço. E mais tarde ou mais cedo alguém vai ter que dizer: malta, os carros estão enormes, um utilitário já mede 4 metros e tal, não pode ser, vamos voltar a recuar em termos de dimensões. E acho que mais tarde ou mais cedo alguém se vai perceber, porque vai ser necessário, pelo menos na Europa, arranjar soluções de mobilidade com 4 rodas, acessíveis e acima de tudo pequenas, que é o grande segredo dos citadinos. Não é só a questão dos custos reduzidos, é a dimensão. Não me digam, Muito não, bem. não há melhor do que um pequeno carro para andar no meio da Muito cidade. bem, João. É um O facto. tempo já está a escassear e ainda temos de falar sobre a atualidade. Mas só para fechar este painel, a minha opinião, os citadinos vão deixar de ser carros acessíveis, vão passar a ser carros mais caros e vão ser carros um bocadinho mais elitistas devido aos custos com as emissões, devido aos custos com a segurança, e circular na cidade de automóvel vai ser uma coisa cada vez mais só acessível a pessoas com uma carteira um bocadinho mais abastada. Porque estamos a falar de elétricos, estamos a falar de carros mais caros, e para quem tem todos os dias de entrar na cidade e passar a ponte, não há assim tantas alternativas quanto isso. Mas passando para a atualidade da indústria automóvel, temos uma marca que faz 100 anos, a Mazda. Está de parabéns, 100 anos, o centenário. Não temos nenhum bolo para partir para a Mazda. E temos também o MX-5, que foi apresentado em 89 e que fez neste 32 passado domingo anos. E foi apresentado no Salão de Chicago. Sim. E é um carro que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui ao canal de YouTube, ao nosso canal de YouTube. Todas Na verdade, as todas as gerações. Todas as gerações. É verdade. E Foi é um carro- dia muito um carro especial. super marcante. E dá um ótimo citadino. Exatamente. E dá um ótimo cidadino. Como podem ver, não estão mortos. Os carros pequenos Mudaram. estão em grande. Aliás, Isto é mudar. O rol de ser mais vendido do mundo. Falando com experiência pessoal, É dá um verdade. excelente citadino, que eu já tive um O Mazda MX-5. MX-5, é O verdade. Fernando Era um foi NA ou NB? Era o original, o O NA. o NA. É um carro pequeno, tem uma maniobrabilidade excelente e, além disso, a experiência de condução é sempre única e diferente de tudo o que há, pelo menos comparando com os citadinos regulares. Né? Muito bem. Mas pronto. E continuando nesta semana que passou, nestas semanas que passaram, desde o último podcast, o primeiro podcast da Razão Automóvel, o que é que nós andámos a testar? Fernando, tu acabaste de conduzir L200,
Que tal? A L200, pá, uma pick-up, aquilo é um gozo enorme. Onde é que foi a volta? Fomos para o Alentejo, fizemos muitos caminhos, saímos em Grândola e fomos em direção às minas de... Estiveste na minha terra, que bom. Sim. Agora não me lembro do nome das minas, desculpem. As Minas de Lousal, não é? Lousal, exatamente. Lousal. Eu podia ter ficado mal e não me lembrar do nome das minas. Ufa. Se é na tua terra, tens de lembrar. Mas foi interessante porque o percurso de Grândola até lá foi sempre fora de estrada e aconselho vivamente a fazerem isso. Seja como é a L200 ou com outra pick-up, é muito bom. Além disso, a pick-up também se revelou bastante boa no asfalto, muito bem sonorizada. Nunca pensei dizer isto numa pick-up, mas é o que é. Não tens experimentado as pick-ups certas porque temos cada vez melhores propostas neste segmento. E algumas a desaparecer também. E algumas a desaparecer como também, como a classe X que vai desaparecer. Estamos a falar de citadinos a desaparecer, pick-ups que são gigantes também a desaparecer, caramba. Diogo, e tu conduziste o XC60 Polestar e também o Ford Puma. Sim. Muito brevemente. Em breves palavras, desculpa. Em breves palavras, XC60 Polestar Engineered, um carro fantástico, dá para regular os amortecedores, a firmeza dos amortecedores no topo das suspensões à frente. Enfim, é abrir o capô e ver uma peça muito bonita, muito bem trabalhada, exatamente como no Volvo S60 que nós testamos e que fomos conduzir a Los Angeles há um ano atrás, sensivelmente. Portanto, sim, é um carro. Tu andas com o carro também. Eu adorei o carro, adorei. Foi dos SUVs que eu mais gostei de conduzir e estou a falar de conduzir a sério. Eu não estava à espera de um Volvo, que é um carro que nós pensamos mais, segurança, conforto, e quando a Polestar é chamada e está o barulho, o resultado é sempre fantástico. E o Puma agora é um SUV, já não é um coupé. Para também infelicidade cresceu, muitos mais um carro a crescer. Para infelicidade de muitos dos saudosistas que gostavam de guardar na memória um Puma coupé, mas eu tenho-vos a dizer que é carroceria da moda e como carroceria da moda está muito, mas mesmo muito bom. Vejam um vídeo no nosso canal de YouTube, acompanhem também no site da Razão Automóvel, porque já escrevemos e também já vos trouxemos um vídeo sobre esse carro. Bem, quanto a mim, eu conduzi pouco estas últimas semanas. Conheci o novo Leon, ainda não tive a oportunidade de o testar, e também dei uma voltinha no XC60 Engineered by Polestar, que o Diogo teve a conduzir e adorei. Relativamente ao que vamos testar nas próximas semanas, temos uma lista infindável de carros e eu vou mencionar apenas alguns. Vamos ter o Seat Ibiza 1.0 TSI na nossa garagem, o BMW 430i Cabrio, que já não tem uma capota, há bastante tempo, uma capota de lona. Tem agora uma capota de lona e já não tem uma capota de metal, como tinha há uns anos atrás. Não? O BMW 430 ainda tem a capota metálica. Ainda tem a capota. O Cabrio? O choque. Ai, a sério? Sim, eles não alteraram, quando mudaram de série 3 para série 4, não alteraram a capota. Eu pensar que tinha uma capota de lona. Não, talvez na próxima geração, quem Eu não sabe. gosto nada de capotas metálicas. Por exemplo, falávamos do MX-5 há pouco. Prefiro a versão de lona do que a versão RF. Acho que... É chocante. Eu estou chocado com isto. Eu pensei, já tinham acabado o tempo dos CCs. Tivemos o 307, o Renault Megane. Eu nunca gostei de cabros com capota metálica. Pode ser que este BMW... que temos uma lista enorme, também no nosso site da Razão Automóvel, com todos esses descapotáveis com capotas metálicas, por isso, vejam. É uma lista muito... Eu prometo escrever um ensaio sobre este BMW 430 Cabrio para o nosso website e vos dizer se fiquei agradado ou não fiquei agradado com este modelo, porque agora também fiquei curioso. Eu juro que pensava que nesta nova geração havia uma capota de lona. Mas pronto, estou enganado. Vamos ter também o Hyundai Tucson N-Line, o Mini John Cooper Works Clubman, o Toyota Yaris, que o Diogo vai conduzir esta semana aqui em Portugal, porque vai decorrer cá a apresentação internacional do modelo e vocês vão poder ficar a saber tudo no nosso site e também através de um vídeo no nosso canal de YouTube. Vamos conduzir a nova geração do Juke e também o Honda Jazz, que é um carro com umas dimensões curtas. Estávamos a falar há pouco de carros cada vez maiores e o Honda Jazz é um carro que não é muito grande por fora e é gigante por dentro. Um paradigma ainda. É um paradigma. É uma referência. Muito bem, já ouvimos a opinião de todos nós sobre esta temática, mas também perguntámos aos nossos leitores, através do Instagram e todos aqueles que nos acompanham no Instagram, qual é que eram as opiniões sobre esta temática da extinção ou não dos citadinos.
Temos a opinião do Tiago Moreira.7, que disse que seria um erro tremendo, são ótimos carros para se andar a cidade, se forem a GPL, melhor. João, se for a GPL, melhor... GPL ou GNC? Eu sou um grande defensor dos combustíveis alternativos, porque são uma forma mais acessível de descarbonizarmos o automóvel, e acho que concordo com o Tiago. GPL, GNC, o que houver, metam lá no depósito, mas não olhem só para os elétricos, porque acho que há outras soluções mais acessíveis e até mais fáceis de implementar no imediato. É interessante, não é? Que nós estamos sempre a centrar esta discussão dos carros se tornarem menos poluentes através da eletrificação, mas há outras alternativas, nomeadamente os combustíveis alternativos, que podem dar uma nova vida aos motores de combustão e alterar este paradigma. Eu queria só dar aí uma nota nesse comentário. Eu acho que o que o Tiago, certo, está a sugerir não é descabido, mas é complicado, porque os carros citadinos não têm muito espaço e soluções GPL vão praticamente ocupar todo o espaço disponível e que permita colocar, por exemplo, algum tipo de bagagem, mas se for para andar só na cidade... Os donuts, no lugar do pneu suplente. Pode ser. Há muitos Fiat Panda que já adotaram isso e que não rouba espaço da bagageira? E tem 30 litros de capacidade, que é, curiosamente, aproximadamente a mesma capacidade do depósito de gasolina, portanto... Eu tenho uma coisa que é, vais dizer a um passageiro que ele está sentado em cima de uma bilha de gás? Está lá atrás. Ok. E é seguro. É seguro. É mais seguro que um depósito de combustível, é verdade. Pelo menos tem muito mais... Eu estou a ver. Riam-se. Não, mas o problema do gás petrolífero liquefeito é que é um derivado do petróleo e com todos os problemas que advêm daí. É o resultado... O GNC. E daí o GNC. E há citadinos a GNC. Seat Mii. Existe uma versão, a Seat fez uma versão a GNC. É verdade, por acaso a Seat está a liderar a ofensiva GNC e é uma temática excelente para trazer aqui um podcast. É verdade, é verdade. Combustíveis alternativos. Combustíveis alternativos. Vamos, já agora, vamos apontar e vamos também fazer um repto. Tem sugestões para o nosso podcast? Mandem-nos um e-mail, podcast@razãoautomóvel.com. Volto a repetir, podcast@razãoautomóvel.com. Através de lá podem deixar as vossas sugestões para serem debatidas aqui neste fórum de debate sobre este objeto que tanto nos apaixonam, os automóveis. Mas passando para a próxima opinião, temos o Tomé Pires, que deixou bem patente aquilo que acha. Não, haverá sempre mercado. Apesar de estar em declínio, acredito que a eletrificação ajudará. Ou seja, temos aqui o Tomé a concordar e corroborar aquela que também é um pouco a opinião do Diogo nesta temática. Temos também o Gonçalo B. Leon. Claro que não, são carros bastante económicos e, para além disso, vendem muito bem. A parte de ser bastante económicos está um bocadinho colocada em causa a questão de venderem bem. Venderem bem, acho que é mais por aí, porque na realidade o segmento tem dado a decrescer de ano para ano em termos de vendas. Temos também o Narciso _ RF. Com o aumento da urbanização, acho que os citadinos serão o segmento mais procurado. Sim, veremos, tudo depende daquela que for a resposta da indústria automóvel e das soluções que conseguir encontrar para continuar a fazer dos citadinos um veículo relevante. Se tivesse a carga da indústria automóvel, acredito. O que é que fazias? Pois é, se tu estivesse à frente da PSA ou da Volkswagen ou da Toyota... Vou citar o Sr. Carlos Tavares, que ainda é melhor. Que é assim, não interessa as soluções que nós temos, porque a partir do momento em que a eletrificação tornou-se um problema, uma questão política, o resto tudo é posto à parte. Se os políticos só veem elétricos já à frente, não adianta estar a pensar em soluções alternativas, porque não vão ser aceitos, simplesmente. Então daí vamos eletrificar os carros segmento A. E vão ser eletrificados, então, sem dúvida. Uma pergunta, sim. Sim ou não, mas se quiseres desenvolver mais um bocadinho, atenção ao tempo, tu achas que os nossos políticos, mais do que apontarem soluções, deviam de apontar metas? A gente já discutiu isto cá, até por causa de questões com a Mazda, de continuar a apostar nos motores de combustão interna e não estar a apostar de forma tão visível na eletrificação. Não podemos impor uma solução tecnológica para a indústria automóvel. Temos que impor, sim, então, metas, seja de redução das emissões, seja do que for. Porque temos que dar oportunidade a todos os cérebrozinhos que existem na indústria automóvel de arranjar as soluções para atingir essas metas. Agora, a partir do momento em que impomos
do género, houve uma série de ameaças para já, que querem banir os motores a combustão no meio das cidades e não sei o quê. A partir desse momento, e depois que isso se transforma em decreto, só podemos seguir um caminho, que é o imposto pelos nossos políticos. Por isso. Passando a outra opinião, temos o Martim PSS. Os citadinos permanecerão eletrificados, GTI à parte. Ou seja, temos aqui um dos nossos seguidores a desejar que os citadinos para andar na cidade continuem o seu processo de eletrificação, mas quer que haja aqui uma espécie de cotada do prazer de condução. Concordo. Nós Concordo. também. Aliás, temos um teste ao Up GTI no nosso canal de YouTube. Exatamente. É verdade. E foi Quem é um que dia bem foste tu passado. que testaste, não Fui eu que foste? testei no Eu cartódromo hoje de a minha Palmela. memória está terrível. Não me lembrava do Nunca cabrio, fiz não isso. sabia já quem é que tinha gravado o carro. No cartódromo de Palmela, e eu concordo com esse nosso Sim, pocket subscritor. rocket. Eu Pocket também. rocket. Olha, Pocket vamos agora rocket, às só poder. perguntas gerais. Temos aqui uma pergunta mais sobre a dinâmica da razão automóvel e os nossos bastidores. O Filipe Faria, e atenção, o seu nome de Instagram é mesmo este, o Filipe Faria. Vocês pedem carros para testar ou as marcas chegam-se à frente? Já rejeitaram algum? Se sim, qual? Então, Diogo, queres responder a esta pergunta? Sim. Sim, já rejeitámos? ou sim, as marcas chegam-se à frente? Não, nós não rejeitamos testar nada, até porque faz parte do nosso trabalho testar toda a oferta existente no mercado para termos uma opinião fundada sobre todos os carros que estão à venda no mercado. O que acontece é que nós, enfim, nem sei muito bem como é que é de responder a isto. Sim, as marcas abordam-nos para testarmos os carros e nós marcamos os carros com Claro, a nossa disponibilidade, e é um trabalho Com naturalidade? com naturalidade, é algo que é natural e é algo que é feito connosco, é feito com todos os meios de comunicação especializados, enfim, é assim que se processa. Não é nada de anormal, é uma coisa super natural. De todos. Já rejeitámos carros. Não rejeitámos, mas reagendámos, porque com tantos carros para testar e apenas com 2 mãos e 2 braços, por vezes já não sabemos como é que havemos de organizar a nossa agenda e é difícil. É complicado. Às vezes não há tempo, mas temos feito um esforço hercúleo para tanto através do IGTV, que agora temos o carro da semana, vocês podem ver os carros que testamos. Temos também os testes e os comparativos no nosso website e temos os testes no nosso canal do YouTube. Tudo plataformas que nós estamos a investir para vos conseguir trazer todos os carros que as marcas nos propõem a conduzir e que nós tanto gostamos de vos apresentar de forma isenta. Temos outra pergunta. Quando é que mostram o Clio RS Trophy? Fernando, quando é que mostramos o Clio RS Trophy? Vais dar se calhar uma má notícia, não é? Qual Clio RS? Pois, exatamente. Infelizmente, esta nova geração do Clio não vai ter a versão Trophy. Mas estamos a falar da nova geração. Da nova geração. Da nova geração, pois. Eu suponho que sim. Bem, os rumores indicam que não haverá nenhum Renault Clio RS Trophy. E também já agora, deixa-me continuar nas más notícias, que dá-me Não, eu não aguento. Não aguento. Peugeot 208 GTI também não esperem, é melhor esperar sentados. Bolas! Porque também acho que não vem para... Mais uma vez, tem a ver com a história das emissões, também está a afetar estes Eu carros. não acredito. Eu não quero acreditar. Está um português à frente dos destinos da PSA e a sigla GTI é tão importante, ele vai certamente arranjar uma forma de trazer um Peugeot. Vamos lançar um 208 repto. Estimado... Mas espera aí. Deixa-me lançar o repto. Então lança o Caramba. repto. Estimado Carlos Tavares, sei que nos estás a ouvir neste podcast através do Spotify. Já subscreveste o nosso podcast. Nós queremos um 208 GTI. Ok? E eu vou-me Pronto. apoiar no que ele estava a dizer, porque... Então vamos esperar pela resposta do Sr. Mas Carlos pronto, Tavares. vou dizer os rumores. Que o 208 GTI, como o Clio RS, mas não como Clio RS, mas já vão perceber porquê. Ou seja, estes desportivos poderão aparecer como elétricos. 100% elétricos. Ou seja, um 208 GTI elétrico poderá estar no futuro e não haverá um Renault Clio RS elétrico, mas se calhar um Zoe é... Isso é pior. Esta pioraste mais as coisas, Pá, desculpa. mas é o que é. É a Ainda são realidade só que nós rumores, temos. calma. Ainda são só rumores. São só rumores, não sabemos se vai Pode acontecer ser ou não. que fiquemos surpreendidos Agora com o Luca Di Meo, ele chega lá e eu quero um RS Trophy. Está feito.
Ou não. É Lançamos verdade, outro uma das grandes transações do exatamente. mercado de Exatamente. CEOs. Pá, O Luca Di Mel sai da SEAT para a Foi assim. que era um rumor que passou a ser. Bom filho à casa torna, não é? Sim, Exatamente. foi Começou a lá. temporada O de rumor inverno começou- foi espetacular foi nesse confirmado. aspecto, em termos de trocas de CEOs. Olha, era engraçado falar em mercado de transferência. Mercado de Há transferências, tantos exatamente. programas sobre futebol. Já temos agora um programa sobre automóveis. Mercado Mercado de de transferências. transferências Quem é que CEOs. vai para onde? Albert Birman sai da BMW, vai para a Hyundai. Podia ser um Quanto é que é o segmento. passe? Quanto é que é o passe? Quanto é que... Cláusula de rescisão, enfim. Última questão de um dos nossos seguidores através do Instagram, Rodrigo_Nasci_. Motores pequenos são sinónimos de bons consumos? Deixo esta pergunta para o João. De forma muito rápida, porque temos outro segmento para introduzir. por norma, se forem conduzidos com calma, acabam por dar bons consumos. Mas, Porém, se quiserem mesmo fazer bons consumos e não quiserem andar a pisar ovos como eu, se calhar às vezes vais levar um motor um bocadinho nada maior, porque permite uma condução menos focada nos consumos e conseguir ainda assim consumos mais baixos. Os consumos baixos nos motores pequenos requerem uma condução muito aplicada. a amplitude de consumos de um motor pequeno às vezes maior. é grande. Muito bem, terminamos este segmento de perguntas e opiniões dos nossos seguidores e vou introduzir uma novidade no segundo podcast da Razão Automóvel. Estão preparados? É uma boa novidade. sei. Tenho É uma boa medo. novidade. Tens medo? É bom que tenhas medo, porque eu trouxe uma roda, para quem não nos está a ver, está-nos apenas a ouvir, eu acabei de colocar em cima da nossa mesa uma roda da sorte. Foste buscar-lo ao preço certo. Fui buscá-la ao preço certo. Falei com... Com falei- menos. Exatamente, e ele emprestou uma versão mais pequenina, inclusivamente o Fernando Mendes também está mais magro. Esta é a versão mais pequena da roda. E o que é que nós vamos fazer com esta roda? Vamos dar Vamos carros. utilizar esta roda daqui em diante para os mais variados propósitos. O propósito neste segundo podcast vai ser para ficar a conhecer a viagem de sonho de cada um de nós. Temos uma lista de modelos, uma lista de destinos e uma lista de acompanhantes. Cada número que vocês veem nesta roda equivale a um modelo e a um destino. Portanto, a viagem de sonho do João pode ser, por exemplo, ao volante de um Fiat Uno ou de um Ferrari e pode ser tanto em Nürburgring como no cartódromo de Palmela. Pode ser ao lado do José Castelo Branco ou pode ser ao lado do Lewis Hamilton. A sorte ditará quem serão os nossos acompanhantes, o nosso destino e também o nosso carro de sonho. Vamos começar pelo Diogo. Diogo, vamos sortear qual é que vai ser a tua viagem de sonho. Fernando, se quiseres ser a nossa lenca, estás à vontade. Quem está a ouvir isto no Spotify está a perder um excelente momento. Por isso, canal de YouTube. Quanta força é Só, que só, desculpa, isto tem que ser justo. Isto começa aqui. tem uma ok. estrelinha. Muito Ok, bem, pedimos muito bem. isso. Vamos As começar. Vamos fazer regras isto são como deve ser. regras, exatamente. Vamos fazer isto como deve Vai, ser. Fernando. Posso? Qual é que é o Força. carro? É a primeira questão. Primeiro carro. Primeiro. Ora, e calhou o número 16. Número 16. Calhou-te, olha, a tua viagem de sonho vai ser ao volante de um Honda Civic Type R, Diogo. Nada mal. Nada mal. Até agora a sorte está a bafejar-te. Vamos ver qual é que vai ser o destino. Novamente. Qual é o número? 9. 9. Vais de Honda Civic para a Amadora. É um carro que às vezes está associado Aquela ao zona. street racing e pronto, olha, parece-me adequado. E agora qual é a pergunta? Não na nova geração, que é fantástico. Agora E vamos nas lá ver a outras? quem é que vai comigo. Eu adoro Honda companhia. Civic. Quem é que vai Agora- contigo? Então, 4. 4. Vais com a Greta Thunberg. Portanto, vais ter de ir devagar. Isto não podia ser pior. Isto correu mesmo Então, muito mal. a tua Isto viagem correu não mesmo podia ser muito bem mal. pior. Olha que Muito podia bom. ser pior. Temos aqui alguns números complicados. Muito bom. Mas Honda nós Civic depois vamos Type R colocar com a isto no Greta nosso Thunberg. site para vocês de outra forma também poderem entrar neste sorteio. Muito bem, Fernando, é a tua vez de descobrirmos qual é a tua viagem de sonho. Agora vou rodar a roda para haver alguma obviamente. imparcialidade. Qual será o carro? Número Tá, para que lado é que- 14. 14. Também 14. está no 14. 14, o carro que calhou foi um trator. Não foi bem um carro, foi um Não, trator. foi um trator. A tua viagem de sonhar num trator. Vamos ver É assim, senhor. qual o destino que tu escolhes para andar de trator. Número 8.
locais. Ora, vais fazer a Route 66 de trator. Deve ser uma experiência fascinante. Fascinante. Acredito Dá que para sim. apreciar a vista, porque vais devagar. E agora vou com quem? E vais com quem? Número 23. Vou com o Diogo. Vais com o Diogo de trator fazer a Route 66. Vai ser Eu não fascinante. consigo Vai ser imaginar uma espetacular, viagem vai mais ser agradável que esta. Vai ser espetacular. João, é a tua vez. Vamos ver qual é a tua viagem de sonho, escolhendo primeiro o carro. 9. Ora, vais a pé. Vais a pé. Eu espero não calhar a nenhum de nós ir a pé contigo. Vai devagarinho, como o E o João que é que tu gosta vais de andar. fazer a pé? A tua viagem de sonho é a pé? Pode ser a Greta, será? Não? 20. Número 20. Vais para O Nürburgring. à chuva. À chuva. Nürburgring à chuva. A pé. É seguro. A pé. É seguro. Nürburgring à chuva e a pé. Com Gostei. qualidade, quem é que te vai acompanhar? Número 17. Pelo Cristiano Ronaldo. Vais fazer Nürburgring a chuva, Com a o pé Cristiano. com o Cristiano Ronaldo. Coitado do Ronaldo. E ti também. Muito bem. Resto eu. Bem, vou dar aqui à rodinha. Ora bem, tu vais num Audi R8. Olha, nada estou mal. com sorte, estou com Nada sorte. mal. E resta saber para onde Agora, e com quem. Para onde e com quem? Ora bem, vais Número 7. 7 e num local muito bom, Spa-Francorchamps. Francorchamps. O circuito belga fantástico. Num carro também muito bom. Muito com bom. quem E ao com lado? quem? Ui. Isso não pode Eu ser nem tudo quero- bom. eu Isso nem não quero pode ser olhar. tudo bom. E vais com a nossa fadista Marisa. Ah, que bom. Olha, bom Novamente. carro, boa companhia, bom traçado. Sem Bem, dúvida. parece que a sorte bafejou-me neste Sem segundo dúvida. podcast da Razão Automóvel. Vais ter que dizer à Marisa que ela não precisa de cantar. Porque Não. o carro já canta. Já Ah, tem sim, uma boa sim, melodia, sem motor dúvida. Mas V10 a Marisa atmosférico. também gosta de carros, portanto ela vai divertir-se de certeza. Olha, podia ser uma futura convidada para o nosso podcast. Muito bem, espero que tenham gostado deste segundo episódio do Autorádio. Se ainda não nos segues através do Spotify e do Apple Podcasts, não te esqueças, subscreve estas novas plataformas da Razão Automóvel, de modo a que possas ouvir-nos, e é uma experiência totalmente diferente ouvir apenas o podcast, e esperamos, caso já estejas nessa plataforma, que a viagem para o teu local de trabalho ou de regresso a casa tenha corrido da melhor forma na nossa companhia. Se o fizeste a partir de casa, esperamos que tenhas passado um bom momento connosco. Se por outro lado estás a ver-nos através do YouTube, como vai sendo habitual, esperamos também que tenhas gostado deste segundo Autorádio. Nós voltamos brevemente com muitas novidades e já sabes, temos encontro marcado todos os dias em razãoautomóvel.com. Um abraço e nós vamos Adeus. para casa. Adeus, exatamente. Até à próxima. Até à próxima. Até a próxima. Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Eu vou a pé.